Bom, então vamos lá. Agora eu vou te mostrar o framework exato do sistema de 2 minutos. Tudo que a gente faz para ter os resultados que a gente tem e como você pode simplesmente plugar isso no teu negócio em menos de 2 minutos. Eu já gravei a aula na prática fazendo, agora eu tô te explicando, na verdade eu tô te explicando antes da aula prática exatamente como funciona e por que funciona. Enfim, vamos lá comigo que eu vou te explicar. O framework exato é o seguinte, a gente faz uma campanha GMV Max com meta de ROAS, tem que saber fazer a campanha, tem que entender o porquê que você está fazendo essa campanha. Depois de rodando a campanha, a gente começa a otimizar pós-ranqueamento. Ou seja, eu começo a pedir mais ROAS para a Shopee assim que eu começo a aparecer na primeira página. Olha, como que eu sei que eu estou na primeira página ou não? Simplesmente abrindo a Shopee de um celular ou do computador, por exemplo, pesquisando o termo mais amplo do seu produto. Então, por exemplo, se você vende garrafa de 2 litros, você pesquisa garrafa 2 litros ou 2L e vê quem está na primeira página. Quando você chega na primeira página, você começa a otimizar a sua campanha GMV Max. Antes disso, não é necessário. E a terceira etapa é uma escala agressiva, onde a gente começa a optar entre mais ROAS e menos ROAS, mais ROAS e menos ROAS, para achar o caminho do melhor investimento para o melhor faturamento. Porque não adianta nada a gente ter um belo ROAS, mas está investindo R$10 por dia. A gente tem um ROAS de 100, a gente investe R$10 por dia, a gente está faturando R$1.000 por dia. É bom? Sim, mas poderia ser muito melhor. Existem produtos com potencial para vender muito mais que isso. E às vezes a gente precisa de um ROAS menor para a Shopee entregar mais aquele anúncio e vender mais. Então a gente vai para a fase de escala agressiva. Deixa eu te mostrar exatamente como que a gente trabalha. A gente faz uma campanha de GMV Max com meta de ROAS. Gente, a gente está na era da inteligência artificial. Aproveita isso. Por que que eu tô falando isso? A grande maioria dos gurus, dos vídeos do YouTube que ensinam a fazer Shopee Ads, falam para você fazer aquela campanha de palavra-chave, com lance manual, definir um CPC de 11 centavos por palavra-chave, e às vezes você nem sabe o que é isso, agora você vai saber. Você fica mais perdido do que entendendo o que você tá fazendo, e quando você vai ver o resultado, é ruim. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo dessa maneira, e essa maneira requer experiência com tráfego. Não adianta. É isso que eles não falam. Eles não falam que a campanha GMV Max é simplesmente uma inteligência artificial da Shopee que busca os resultados de acordo com o que você pede para ela, certo? E eu vou começar a explicar isso aqui. Mas por que a campanha GMV Max funciona tão bem? Porque a campanha GMV Max é como um robozinho. E você é quem comanda o robozinho. Se você fala, ó, robozinho, eu preciso desse retorno no meu investimento para ficar viável aqui na minha operação. Faz isso por mim, por favor. É isso que ele vai fazer. Agora, na campanha de palavra-chave manual, mesmo que você limite o CPC, a campanha ela vai começar a gastar um pouco mais e se você não tiver o direcionamento correto, você vai acabar se perdendo e ficando com ROAS ruim, vendendo um pouco, talvez até tendo prejuízo. Sendo que você poderia usar o robô da Shopee, vamos dizer assim, para vender para você. A única coisa que você tem que ter é clareza de como você vai lidar com ele. O que acontece? Quando a gente fala que a gente quer um ROAS baixo, de 1 a 10, para a Shopee, o que ela vai entender? Eu posso gastar mais e vender menos. Eu vou usar palavras-chave mais amplas. Então, como a gente falou da garrafa de 2 litros, ele vai começar a mostrar o teu anúncio para palavras-chave mais amplas do que garrafa 2 litros. Por exemplo, ele vai mostrar para quem está pesquisando garrafa e só garrafa. Mas às vezes a pessoa quer uma garrafa de 1 litro e você vende a de 2, mas a Shopee vai te mostrar para um potencial cliente que pode ser ou não que compre de você. Então, quando você fala para a Shopee, ó, pode me entregar o ROAS de 1 a 10, ela vai falar, putz, posso gastar para caramba e vender pouco. Vou mandar para todo mundo. Então, a gente está no topo do funil. Quando a gente coloca um ROAS médio de 10 a 30, é um equilíbrio. Ela vai vender bem e gastar médio, vai gastar mais ou menos. E aí o robô da Shopee vai entender um caminho entre palavra-chave de fundo de funil e topo de funil, que seria o meio. Então ela vai te entregar para algumas pessoas que vão pesquisar palavras-chave amplas, mas também vai te entregar para quem está no fundo do funil. Aqui a pessoa está no meio do funil e por isso que é médio. Você vai ter realmente um resultado bom, mas dá para melhorar. E o que que você fala para o robô quando você coloca um ROAS alto, de 30 para mais, né? Acima de 30? Robô, gasta pouco e vende muito. Então ele vai dar preferência à palavra-chave de fundo de funil. Então eu estou olhando para uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola na minha frente aqui. Para quem que você vai aparecer? Principalmente para quem pesquisar. Garrafa, 2 litros, Coca-Cola. Estou dando um exemplo. Vamos supor que eu estivesse vendendo a garrafa de 2 litros da Coca-Cola e só, não a Coca-Cola. Ele vai te mostrar exatamente para quem está no fundo do funil, pesquisando exatamente o seu termo, a sua palavra-chave do seu anúncio. A pessoa está querendo aquele produto e você vai aparecer para ela, possivelmente. Por isso que entrega um ROAS tão alto, porque a Shopee, o robô da Shopee, consegue achar o cliente que está buscando exatamente o seu produto. E quando o seu anúncio é o melhor da primeira página, sendo em preço, título, descrição, você domina isso. Seu ROAS vai ficando cada vez mais alto, você vai vendendo cada vez mais, investindo menos e continua na primeira página, em primeira posição para sempre. Por isso que eu faço GMV Max aqui, já testei
campanha de palavra-chave manual muito, já testei muito, eu sou um gestor experiente de tráfego, afinal já rodei Facebook Ads, Google Ads, Taboola Ads, já rodei alguns milhões nessa plataforma. Eu entendo exatamente como funciona, mas mesmo assim a campanha GMV Max Meta de ROAS, que é basicamente um robô da Shopee, onde você define como ele atua para você, tem sido infinitamente melhor na minha operação. E a gente não tá falando de números baixos, a gente tá falando de um faturamento de 1 milhão mensal. O sistema de 2 minutos funciona, é comprovado, não só comigo, com clientes de mentoria, com alunos. Sistema comprovado. Vai nisso aqui. Só para resumir. Quando você fala para a Shopee, ó, pode me entregar o ROAS de 1 a 10, você está sendo completamente agressivo. E acima de 30, você está sendo mega conservador. O ROAS, quanto mais alto, mais conservadora fica a tua campanha. Ela vai gastar menos e vai vender mais. Só que se você colocar um ROAS mega alto, pode ser que você acabe nem vendendo e eu vou te mostrar o porquê na aula de prática, né? Entender o porquê que realmente você tem que ter um ROAS equilibrado. E o pulo do gato está na sua margem bruta. Não adianta nada você aprender a fazer essa campanha se você não entender isso aqui. Eu vou usar 10 mil reais de faturamento como exemplo. Vamos supor que a gente está no mês que a gente faturou 10 mil reais. No cenário 1, se a gente tiver um ROAS de 10 dentro desses 10 mil de faturamento, significa que a gente teve que investir em ads R$ 1.000 para vender os 10 mil. Eu fiz a conta aqui, R$ 1.000 vezes 10 de ROAS, R$ 10.000. No cenário 2, com ROAS de 20, 10 a mais do que o outro, o investimento em ads já foi R$ 500 para os mesmos 10 mil. E no cenário 3 de ROAS 30, o investimento foi de só R$ 333 para os mesmos 10 mil faturados. Ou seja, o ROAS ele é particular de cada operação. Nosso objetivo sempre vai ser deixar ele maior. Claro, quanto maior o ROAS, melhor, porque a gente está vendendo mais e gastando menos. Mas eu fiz uma tabela aqui para você entender exatamente como que você tem que atuar. Eu coloquei aqui exemplos de margem para você mesmo olhar e falar, puta, eu tô com uma margem de 10 a 15%, ou não, tô com uma margem de 15 a 20%. Não, minha margem tá acima de 20%. E eu coloquei o ROAS mínimo que você deve colocar na sua campanha, é o mínimo que você tem que estar. Você nunca pode abaixar para menos que isso, nunca, em hipótese alguma. Por quê? Aqui, ó, eu considerei de 1 a 3% em tráfego, ou seja, dentro desses 10 mil eu estou disposto a colocar no máximo de 100 a 300 reais em tráfego. Ou seja, meu ROAS mínimo precisa ser de 34 quando eu tenho uma margem de 10 a 15%. Por que eu considero 1 a 3% em tráfego? Porque isso aqui vai sair dessa tua margem bruta. Então, se você tem 15% e investiu 3% em tráfego, você tem 12% líquido, vamos dizer assim. Ainda está aceitável. Siga essa tabela na risca. Se você tem uma margem de 15 a 20, seu ROAS mínimo tem que ser de 20. Você nunca pode abaixar para menos de 20. Agora, quando você tem uma margem melhor, você sabe achar os fornecedores certos, você sabe garimpar bem teus produtos e consegue uma margem acima de 20, você consegue trabalhar muito melhor esse ROAS. Você consegue ir brincando naquela fase de escala agressiva tranquilamente. Agora, quando você está com produtos com margem muito baixa, a escala nem sempre é tão agradável. Mas eu coloquei isso aqui para você seguir a tabela. E agora eu vou te mostrar o sistema de 2 minutos na prática. A gente está falando só do framework, eu já gravei a aula fazendo essa campanha na prática, mas funciona exatamente assim. Você clica na sua Shopee Ads, depois você vem em criar novos anúncios, promover meus produtos, adicione produtos, aqui em selecionar produtos manualmente, vendas mensais, eu filtro aqui, tá? Vai abrir essa aba aqui, quando você colocar em adicionar produtos, essa aba vai abrir, aqui estão meus produtos, ó, eu borrei para não mostrar, óbvio. E aí eu clico nessa setinha aqui para baixo, ó. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai filtrar os anúncios que mais venderam nos meus últimos 30 dias. Eu recomendo você fazer essa campanha, esse sistema de 2 minutos, primariamente para produtos que já tenham venda e avaliação. Se você não tiver, vai ter uma aula só para isso, onde eu vou explicar como eu driblo esse sistema. Mas coloque aqui produtos que você já tem venda e anúncios que você já tem avaliação. Seleciona teus produtos aqui, vamos supor que você tenha 3, clique em confirmar e aí você vai para essa tela aqui. Você desce um pouquinho ali na Shopee Ads, você sempre vai selecionar campanha GMV Max meta de ROAS, possivelmente vai estar aqui em lance automático, porque seria o melhor para Shopee, mas quem manda no robô é você. GMV Max meta de ROAS, clica aqui no lapisinho para editar e coloca 35. Vai estar possivelmente aqui, aqui ou aqui. Você clica em definir um valor, coloca 35, é assim que vai ficar. Orçamento pode deixar ilimitado, eu te explico por que na outra aula, mas pode deixar ilimitado porque não vai gastar o dinheiro. O robô é mais inteligente do que você, mais inteligente que eu, e ele vai buscar o teu ROAS-alvo. Então, se você fez o seu trabalho certinho aqui na tabelinha, vai estar tudo certo quando você chegar aqui. Deixa o orçamento ilimitado, duração sem data final e publicar. Por isso que eu falo que é um sistema de 2 minutos. Ele é simples e você só precisa entender exatamente
o porquê que você está fazendo ele e como fazer ele. A gente vai para a fase de otimização, aí você vai começar a entender mais dados do tráfego e também para a parte de escala agressiva, que é quando a gente vai sair de um faturamento X e começar a vender 2x, 3x, 4, 5x por dia. Ou seja, 2, 3, 4, 5 vezes a mais todo santo dia com a mesma campanha, otimizada e escalando, beleza? Mas esse é o framework. Muito simples, fácil de entender, é basicamente isso. Valeu!